Aí. Yeah. Senhor nosso Deus, queremos render a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão por Tua fidelidade, por Tua bondade para conosco. Ó Deus, obrigado pelo dia abençoado que vivemos debaixo da Tua paz, que a Tua mão esteve nos guiando em todo o tempo, Senhor. E nesta noite o nosso coração, ó Deus, inclina para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, nós queremos ser fortalecidos, nós queremos ser ministrados pelo Espírito Santo através da doutora Edmeia. Usa a Tua serva mais uma vez, com graça e sabedoria, ó Deus, e para que a Tua palavra venha produzir, Senhor Deus, nas nossas vidas, entendimento, sabedoria, vida, ó Deus, frutificação, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, e que nós continuemos sendo fiéis a Ti em todo o tempo, Senhor, para servirmos ao Senhor com alegria. Nós Te agradecemos e Te louvamos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra toda sua. Fique à vontade, pastor. Obrigada, pastora. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Bom estarmos mais uma vez no nosso encontro semanal. Hoje, eu gostaria de ler o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. 1 Coríntios 9, do versículo 24 até o versículo 27, onde está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. A perseverança, meus irmãos, é a qualidade que deve ser acrescentada ao domínio próprio. Nós vimos que Deus nos dá a fé para nos rendermos a Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Nós lutamos para a virtude, que é a excelência moral. E Deus, o Pai, multiplica a nossa fé. Então, nós vamos lutar por conhecimento e Deus multiplica a nossa fé. Vamos lutar pelo domínio próprio e Deus multiplica a nossa fé, e nós partimos para lutar por perseverança. Não há como conseguirmos subir mais nessa escada sem praticar a perseverança. Perseverar é continuar, mesmo quando tudo parece contra nós. Aqui, em 1 Coríntios 9, no versículo 26, está escrito assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Quando nós lemos lá a Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, ele parafraseia esse versículo da seguinte maneira: eu não sei sobre você, mas eu estou correndo com afinco para o final da linha. Estou me esforçando ao máximo, me mantendo alerta e na melhor condição. Não quero ser pego de surpresa ensinando aos outros e sem praticar. Paulo
explica como se ele estivesse numa maratona e não perderia a oportunidade de chegar ao final. Não sei se vocês estavam aí, mas deixa eu lembrar. Em 1980, houve uma maratona em Boston e a primeira colocada foi uma mulher chamada Rosie Ruiz. Se alguém aí está lembrado disso, vai ver, foi uma festa, foi uma alegria. A mulher ganhou. Rosie Ruiz. Eita! Eu fiquei tão eufórica. Eu me lembro que naquele domingo eu fui para a igreja assim, de peito aberto, porque uma mulher ganhou. Puxa vida, é tão difícil uma mulher assim chegar na frente da maratona. Foi ótimo. Ela ganhou a medalha. Aquilo foi uma lavagem de perfume no coração de todas as mulheres. No outro dia veio a vergonha. A mulher ganhou a medalha porque ela havia corrido só a última milha. Ela entrou na última milha e chegou lá com toda a força, os outros já estavam cansados e ela estava com o gás todinho. Que vergonha. Aí ninguém mais falou. Eu não falei mais dela, porque antes eu só falava dessa mulher. Que maravilha. Quando foi descoberto o fiasco, eu calei a boca, esqueci da mulher. Todo mundo fez isso, que nós somos assim. É melhor também do que falar mal, não é? Mas foi uma vergonha, não é? Uma vergonha. Muitos cristãos são como a Rosie. Muitos. Querem chegar lá sem correr o caminho todo. Gostamos de atalhos. Gostamos de pegar certos desviozinhos para levar a melhor. Nós somos assim, não é? Nós vamos à igreja domingo, mas não perseveramos em desenvolver a intimidade com Deus durante a semana. Nós vamos fazendo as coisas assim, dando o nosso jeitinho para ludibriar. Não perseveramos nos momentos difíceis, orando na solidão, enquanto estamos sozinhos. Para sermos cristãos de modo eficiente, nós devemos nos dedicar, porque Deus vai nos ensinando pouco a pouco. Não podemos esquecer que somos discípulos. Discípulo é aprendiz. Discípulo é estudante. Nós vemos aqui em Isaías, no capítulo 28, no versículo 13, uma palavra assim. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presas. Nós vemos aqui esse método de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que nós possamos ir desenvolvendo, crescendo. Se nós olharmos, não foi assim que Deus trabalhou na vida de Filipe? Nós vemos lá em Atos 8, Filipe estava num avivamento lá em Samaria. O igrejão dele, o ministério espetacular. A Bíblia diz que os enfermos eram curados, os cegos passavam a ver, coxos e paralíticos andavam. A Bíblia ainda diz que havia muita alegria na cidade. A cidade se encheu de alegria por causa do ministério de Filipe, e ele pregava a Cristo. Você pode imaginar
como estava o ministério frutífero desse irmão em Samaria. De uma hora para outra ele parou e o anjo disse para ele: Filipe, vai para a estrada do sul, no caminho para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se encontra vazio. Filipe levantou e foi. Olhe bem, Deus não disse para ele o que é que ele ia fazer lá. Deus não disse para ele quanto tempo ele ia ficar lá. Deus não disse para ele o que ia acontecer. Deus só disse o endereço e mandou ir. O que você acha? Filipe foi. Quando ele chegou lá, ele olhou e disse: bem, aqui é o sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza se encontra vazio. Então, o endereço que eu recebi foi esse, vou ficar aqui. Ficou lá. Acontece uma coisa diferente. Vinha descendo o eunuco etíope, é responsável por todo o tesouro da rainha Candace dos etíopes. Lá vem aquela carruagem que eu acho que era belíssima, e o poeirão subindo e Filipe ali, olhando. Foi a primeira coisa diferente que aconteceu. O Espírito Santo diz para ele: Filipe, acompanha esta carruagem. Dispõe-te e acompanha essa carruagem. Ele acompanhou. Agora pense, um rapaz a pé, acompanhando uma carruagem puxada por cavalos, cavalos que deviam ser tremendos, porque iam levando um homem da Ásia para a África. Quando ele viu o homem lendo o capítulo 53 de Isaías, e ele perguntou, e nós sabemos tudo o que aconteceu, e por causa dessa disposição de Filipe, então o evangelho entra na África. Foi salvo o eunuco, porque se rendeu a Jesus Cristo, tudo o ministério de Filipe. Mas quando Filipe se dispôs para seguir o primeiro mandado de Deus, ele não sabia de nada. Quando Deus disse para ele: vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, ele foi. Deus não explicou para ele o que ia acontecer. Deus não disse para ele: te prepara para uma coisa ou outra. Não. Deus mandou. Nós precisamos ter a primeira perseverança de crer que Deus começa uma obra, ele vai completar. Se foi ele que ele mandou para os Estados Unidos, ele dá conta da palavra dele. Foi ele que ele disse para ficar no Brasil, ele dá conta da palavra dele. Nós precisamos perseverar exatamente no momento em que as coisas estão difíceis. Porque perseverar quando tudo está fácil, meu irmão, isso é uma coisa que todo mundo quer. Mas perseverar quando tudo está difícil, isso é perseverança. Isto é perseverança. Precisamos saber que nós temos que crer que nós não estamos aqui só para os momentos de grande alegria, que nós não estamos aqui só para quando as coisas estão fáceis para nós. A perseverança está em começar e completar a maratona. Não é pegar na reta final, que nem a Elsie. Não é isso. Aí, em 1 Coríntios 16, no versículo 9, está escrito: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Alguns pensariam: eu desisto. Vai ver que isso não é a vontade de Deus, pois eu tenho a oportunidade, mas não há muitas coisas.
para fazer, porque tem um mundo contra mim. Ora, então, porque as coisas estão difíceis, já não é mais. Não tem nada a ver com Deus. É porque Deus não lhe mandou. Nunca esqueça que este mundo é caído, que ele jaz no maligno, que você é luz para brilhar nas trevas, e a luz incomoda as trevas. Você vê, quando Jesus Cristo veio, só para ele nascer, já não tinha mais lugar nem para um quarto na cidade toda de Belém. Não tinha um lugar para a mãe dele entrar. Grávida, teve que parir do lado de fora. Não é? Já foi difícil para nascer. Eu não sei, eu não entendo até hoje como é que uma moça marinheira de primeira viagem, ela e José, como é que eles deram conta de criar aquele bebê, de ele não morreu, não teve infecção umbilical, nada disso, porque nós sabemos que a mão de Deus estava ali. Tudo difícil. Depois veio a perseguição de Herodes para matar a criança. E foi sempre assim. Então era para dizer, bem, mas esse não era o Filho de Deus, porque se fosse, como é que foi tão difícil? Deus deu conta, porque Deus sempre dá conta. Deus dá conta, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o Deus que pode todas as coisas, e quando Ele começa uma obra, Ele vai completá-la. Quantas vezes nós vemos assim as pessoas se queixando, irmã, será que Deus tem alguma coisa contra mim? Eu digo, contra você ele não tem. Mas contra o pecado, o seu pecado, ele tem. Como ele tem contra o meu. Nós temos que perseverar na verdade. Aqui fomos chamados, nós temos que nos agarrar, mesmo durante a tempestade. Não é fácil ser cristão. Não é uma tarefa fácil você ser cristão no mundo cujo príncipe é Satanás. Em 1 Timóteo 4, no versículo 16, está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Existe uma alegria constante em ser servo de Jesus. Mas temos que admitir que é muito duro às vezes. E não querer admitir isso é pura bobagem. Admitir a realidade não é ser pessimista, é apenas ser real. Creio que semana passada nós falamos um pouco sobre a viagem de Paulo. Você imagina o sonho de um rapaz. Um rapaz que tinha nascido na Cilícia, em Tarso. Ele era um judeu que não nasceu lá em Jerusalém. Ele era helenista, né? Mas ele era cidadão romano. Ele tinha o documento de cidadão romano. Ele era romano, mas ele era judeu. Ele falava muito bem o hebraico, aramaico, latim, grego. O sonho desse rapaz, depois da sua conversão, era anunciar Jesus Cristo em Roma. Que sonho! Da mesma forma, quando você se converteu a Jesus, que você quer anunciar Jesus para a sua família, você quer que sua família seja salva, você quer anunciar a mesma coisa a Paulo. E Paulo foi para Roma.
Mas ele não chegou em Roma do jeito que ele queria. Ele chegou lá como prisioneiro. Depois de uma viagem, que Deus me defenda, ele enfrentou de tudo, sonhando chegar em Roma, né? Agora, nós precisamos saber que quando ele chegou lá, já chegou algemado. Algemado. Que forma de se começar o ministério dos sonhos? Algemado. Que tal você dizer isso não pode ser de Deus? Como é que pode? Deus me manda eu pregar um evangelho da liberdade em Cristo, da alegria de ser filho de Deus. Eu chego aqui com um prisioneiro, mas ele diz que ele não era prisioneiro de César, ele era prisioneiro de Cristo por amor a nós. E ali ele vai para a prisão. O que você acha? Que esse rapaz podia se gabar da situação dele? Mas lá, na prisão, ele escreveu algumas cartas. Ele escreveu a carta mais cristológica, Colossenses. Ele escreveu a mais divina, aos Efésios. Ali, ele escreve para os filipenses e ele só fala de alegria. Pense o que estava acontecendo. Esse homem passava 24 horas amarrado a soldados romanos. Eram 4 grupos de soldados que eram trocados. Então, em 24 horas, ele via 6 soldados, 24 soldados. Esses soldados ouviam as orações de Paulo, porque Paulo orava em voz alta, que a gente lembra lá na prisão de Filipos. Ele escrevia as cartas e, logicamente, que ele orava e ele falava e ele anunciava o evangelho para aqueles soldados, porque ele não tinha obrigação de ficar calado, ele não podia sair dali, mas ele não era obrigado a ficar calado. Então, você já viu qual foi a estratégia de Deus no sofrimento e na humilhação de Paulo? Deus tinha ali um objetivo. O objetivo qual era? Ganhar vida de soldados romanos para Jesus. Foi ali a igreja de Paulo. A igreja de Paulo foi ali no presídio. Você já pensou nisso? Aquele homem amarrado, algemado, humilhado. E a igreja dele era ali na prisão. E as ovelhas dele eram os soldados romanos, que nem sabiam que eram ovelhas dele. Então, o que você acha? Ele desistiu porque ele não tinha um púlpito para pregar? Porque ele não tinha judeus, que é muito fácil você pregar mais para judeus que já conheciam a lei, que já conheciam o Deus de Abraão, mas ele pregava direto para pagãos, adoradores de Diana, adoradores de Júpiter. O que você acha? Ele desistiu? Não. Porque, às vezes, pensamos que o chamado de Deus para a nossa vida é só para coisas fáceis. Me diga qual foi a facilidade que Jesus teve, João Batista, e mesmo os profetas. Nós precisamos parar com essa mania desse evangelho água com açúcar. Nós precisamos parar de pensar que bênção de Deus é ter tudo do melhor aqui na terra. Se fosse por isso, os milionários não estavam bebendo tanto e usando tanta droga e se divorciando tanto e tão infelizes.
Por quê? Meus irmãos, quando nós temos que desenvolver perseverança, só poderemos desenvolver perseverança se houver luta. Senão, como você vai desenvolver a perseverança? Mesmo quando os obstáculos se interpõem. Mas Deus nos dá graça e devemos colocar sempre a nossa vontade nas mãos de Deus. Você sabe o que é? Como você define a palavra triunfo? Pense que você está subindo você está escalando uma montanha. Você tem que chegar lá. Você tem que chegar lá e você não aguenta mais. Aí, quando chega perto, você faz cheguei. Isso é triunfo. São 3 umfs. É uma forma de eu lhe dizer que o triunfo acontece depois de alguns umfs, de alguns gemidos, de dificuldades. É triunfo. No último você para ali, mas já foi o tri, já veio. Nós devemos continuar. Nós temos que perseverar se nós quisermos sofrer, se quisermos crescer. Em Hebreus 10, no versículo 36, nós lemos assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você lembra de uma palavra que eu gosto tanto? O povo saiu do Egito. Deus tirou o povo do Egito. Muito bem. Mas quando eles chegam no limiar da terra prometida, que Moisés forma aquela polícia secreta para entrar na terra e olhar, eles vieram de lá com aquela reportagem derrotista. Só Josué e Caleb, eles disseram que eles podiam tomar a terra porque Deus tinha dado a eles tudo mais. 40 anos depois, quando chega a hora de dividir a terra, Moisés já tinha morrido, eles já tinham entrado na terra, Josué está dividindo a terra. Quando ele acaba de dividir a terra, então chega-se para ele Caleb, e lá em Josué 15, ele diz para Josué 14, ele diz: olha, Josué, você lembra daquele dia e lembra a Josué tudo o que aconteceu? E diz para Josué: olha, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Está vendo? Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Nós vemos que o grande dom, a grande dádiva da formação de Caleb foi a perseverança, porque ele viu grandes e fortes cidades, ele viu gigantes, ele viu tudo o que os outros viram, mas ele viu, antes de tudo, o que Deus tinha falado. Então, era melhor olhar para a palavra de Deus, para o caráter de Deus, do que olhar o tamanho dos gigantes. Então, ele perseverou. O grande dom de Caleb
foi a perseverança. Quantas vezes nós desistimos? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente chega na minha idade, já viu tanta coisa. Houve uma época em que o povo ia para os Estados Unidos e ia porque Deus mandou, porque Deus mandou, porque Deus mandou. Depois começou a haver uma recessão nos Estados Unidos e o povo começou a voltar para o Brasil. E eu, conversando com algumas pessoas, dizendo, não, é hora de voltar. Porque nós precisamos ter percepção no tempo de Deus. Eles me dizendo, como? Porque Deus mostra sinais. Isso com toda a sabedoria. Deus diz que é hora de voltar. Está na hora de fazer um trabalho lá na terrinha. Eu disse, me diga uma coisa, só queria que você me ensinasse o seguinte. Você disse que Deus me mandou para cá. Você já completou seu trabalho aqui? Já. Mas tinha assim, com tanta autoridade que quando uma pessoa diz para mim, irmã, Deus me falou, eu calo a boca. Porque se Deus falou, o que é que eu vou falar em cima disso? O que eu vou falar em cima disso? Hoje, nessa confusão toda que está aí, eu estava vendo, me mandaram um pedaço de um vídeo de um profeta lá na igreja do Ministério Flor de Lis, profetizando para ela e para o marido dela, dizendo que eles dois juntos iam a muitas nações, que a igreja deles ia estar uma em cada nação e tudo mais. Era uma coisa para daqui... Isso aconteceu ano atrás. Já estavam tentando envenenar o homem e ele estava profetizando o ministério dos dois juntos. Aonde? Como é isso? Que isso? E diz que foi Deus que falou, gente. Que isso? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Olha, quando Deus fala, você entra no mar com 2 paredões de água, um do lado, outro do outro. Mas você chega lá na outra margem, porque Deus, quando Ele manda, Ele garante. Então, a perseverança é uma demonstração de fé, é um grito maior de fé. Caleb viu os gigantes, viu o tamanho deles. Ele disse, mas o meu Deus diz que a terra é nossa, então é nossa. Acabou. Nós não vamos ficar olhando o tamanho do gigante, nós não vamos ficar olhando o tamanho das ondas. Se Jesus Cristo disse, vem, eu vou. Perseverar é continuar, mesmo sabendo que as coisas estão difíceis, você continua. Por quê? Porque aquele que disse para ir, nunca erra. Nunca erra. Nós precisamos saber que nós precisamos de saber que Deus cumpre a sua palavra. A perseverança, ela vem, observe o seguinte, virtude, Deus já multiplicou a fé. Você acrescentou conhecimento, Deus já multiplicou a fé. Você já colocou domínio próprio, Deus já multiplicou a fé. Você viu que a perseverança é o 4º degrau? Porque a perseverança ela vem quando você já está numa fé 3 vezes multiplicada. É com a perseverança que você atravessa pelo fogo e não se queima. Se Deus mandou, você vai. A perseverança já fala de um amadurecimento sobre a fé inicial. Quando a pessoa é perseverante, ela já tem prova de que ela pode ir. Ela já tem um conhecimento maior de Deus. Quando ela coloca a perseverança, ela já tem um conhecimento, ela já tem um domínio próprio, ela sabe quem é o seu dono, ela distingue que ela é propriedade dele.
porque ela tem domínio próprio, ela já conhece, já tem um domínio próprio, ela sabe quem é o seu Senhor, tudo isso vem antes, agora ela vai perseverar. Não importa qual for a dificuldade, ela vai perseverar, porque o meu Senhor disse. Isso é perseverança. Eu não sei se vocês conhecem a história de um psiquiatra vienense que era judeu, o nome dele era Viktor Frankl, que ele ficou muito famoso por ele ter continuado num campo nazista de concentração por uma única razão. Ele não foi assassinado. É que ele era médico e ele ficou ali para ajudar, para cuidar da saúde de alguns oficiais nazistas. O que ele aguentou ali naquele campo de concentração, que ele relata no livro, tem muito tempo que eu li esse livro, é absolutamente inacreditável. Quando ele saiu do campo de concentração, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu, e um pouquinho do trecho que ele escreveu é: a razão pela qual muitas pessoas são infelizes e procuram ajuda para enfrentar a vida é porque elas não compreendem o que significa a existência humana. Isso ele disse. Só que tem um outro judeu chamado Paulo de Tarso, que lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo 3, ele diz: nós nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso é que é importante. Você que está me ouvindo agora, você pode ter caído antes, pode ter errado, pode ter pecado, mas decida agora que, pela graça de Deus, você há de perseverar até o final. Porque a queda deixa de ser uma vida normal para você. Você tem que empreender todo o seu esforço. Não sei se você já observou uma corrida de velocidade. Quando ficam todos os atletas ali para fazer aquela corrida de velocidade, eles ficam prontos, eles ficam na posição. Se você olhar para todos eles, quando dá o tiro de meta, observe que essa corrida normalmente é, para alguns atletas, os chamados velocistas. Eles, quando dá o tiro de meta, eles saltam e vão. Se você olhar para eles, todos estão olhando lá para o ponto final. Nenhum olha para o lado. Nenhum olha para baixo. Eles olham o ponto final. Eles olham para o objetivo. Eles olham para o lugar onde eles querem chegar. Esse é o caso que muitas vezes nós desistimos no meio do caminho porque nós ficamos olhando as coisinhas do meio do caminho. Nós temos que olhar para lá. É lá para o final, para o autor e consumador da nossa fé. Os meandros, aquilo que vai acontecer no caminho, é só para atrapalhar ou para nos fazer crescer. Mas nós vamos chegar lá. Uma vez eu ouvi um ditado assim, eu vi lá no Dona Mar. Pobre anda mais rápido quando dá uma topada. Desculpem. Pobre anda mais rápido quando dá uma topada. Isso por quê? Porque quando ele dá uma topada, ele vai. Para equilibrar e não cair. Que a gente chama aqui, vai catando ficha. É isso. Quando nós temos um objetivo, um lugar a chegar, nós olhamos para lá e vamos. Não vamos deixar ninguém nos atrapalhar. Nos atrapalhamos com muitas coisas. Ei, como nos atrapalhamos. Nós sabemos que viemos de Deus e voltamos para Deus.
Por que nós nos enchemos com tantas coisas? Por que compramos tantas coisas? Por que nós nos amarramos com tanto peso aqui? Hoje em dia, a gente pensa, isso aqui vai ficar para o anticristo. Outros dizem, vai ficar para os testemunhos de Jeová, não sei. Eu só sei que não vai comigo. Nem a minha Bíblia vai comigo. Só vai o que dela está aqui dentro do meu coração. Precisamos nos desvencilhar dessas coisinhas aqui da terra. A palavra grega, traduzida por perseverança, é upomone, upo com H, upomone. E significa a aceitação corajosa, determinada, de tudo que a vida pode trazer para nós. É o uso de tudo isso na direção do reino. Tudo o que a vida vai trazer. Todas as dificuldades serão usadas para a glória de Deus. Serão usadas para a glória de Deus. É impressionante ver como pessoas ligam para mim para perguntar, irmã, e a casa de Maria Marta? Eu está lá no Morro Dona Marta. Mas as crianças, eu disse, eu não posso reunir as crianças, porque as crianças não podem ficar todas no mesmo lugar. Eu não sei quando começam as aulas. Quando começarem as aulas, eu volto com a casa de Maria Marta. Por enquanto, 2 vezes por semana, as meninas estão lá, para poder distribuir os alimentos que as crianças vêm buscar. Se é leite, se é Nescau, se é biscoito, feijão, arroz, essas coisas. E mantenho a casa de Maria Marta funcionando assim. Mas a senhora não tem medo? Eu disse, medo? Você não acha que eu estou velha demais para estar ficando com medo? O que pode acontecer comigo mais? Mas é porque depois que passar isso tudo, a senhora tem que tomar cuidado, né? Por causa de Covid. Eu disse, primeira coisa, lá no Morro Dona Marta não morreu ninguém de Covid. Até o nosso presidente teve Covid. Mas lá no Morro Dona Marta não morreu, nem há de morrer ninguém de Covid. Segundo, eu não precisei ir ao Dona Marta para pegar a Covid. Peguei aqui dentro de casa mesmo. E olha eu aqui. As pessoas acham o seguinte, que eu tenho que parar com o trabalho lá no Dona Marta, porque a Covid. Me diga uma coisa. Se eu vou parar de fazer o que eu tenho certeza que agrada a Deus, porque eu estou com medo, então meu Deus não existe. Ora, se até hoje eu estive lá, e Deus me manteve e há de me manter sempre, eu agora vou ficar com medo de Covid? Ora. Mas as pessoas acham que podem desenvolver perseverança no bem bom. No bem bom. Vou dar um exemplo. Qual é a perseverança que a Eibra pode desenvolver aí? Tem tudo pronto, graças a Deus. Pai, mãe, igreja, casa bonita, roupa bonita, comida à vontade. Eu estou dizendo da Eibra porque todos vocês aí conhecem a Eibra. Mas as outras crianças, como vão desenvolver perseverança? Não está na vez deles. Mas eu tenho certeza que vocês têm desenvolvido. Por causa das dificuldades que vocês têm passado e vocês têm enfrentado. Vocês têm desenvolvido perseverança. Esta perseverança que vocês têm desenvolvido para conseguir os objetivos de vocês, vocês têm de desenvolver para desenvolver os objetivos de Deus na sua vida, para desenvolver santidade. Quando nós usamos o sofrimento para crescer na fé, a perseverança não será mais um problema. Sabia? Não haverá mais
dor que nos vença. Não haverá mais sofrimento ou frustração. Perda não será mais perda. Desapontamento. Não haverá nada que não nos leve a lugares mais altos, porque seremos mais e mais enriquecidos em tudo o que nós sofrermos e que enfrentarmos, para que possamos crescer, para que o Pai seja glorificado em nós. Tudo vai valer a pena. Vai valer a pena se é para a implantação do reino na terra, se é para a glória do nosso Pai, se é para o nosso crescimento espiritual, vale a pena sim. Não vai haver mais desapontamento. Frustração. Como que eu vou ficar frustrado? Se eu sei que o meu plano pode ser frustrado, mas o plano de Deus não será. Como Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É isso, meus irmãos, que faz com que a fé cristã seja única, seja diferente. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que Jesus Cristo suportou tudo em troca da alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que perseverança! Ele olhou para cima. Ele olhou lá para frente. Tem muitas pessoas que falam de Jó, da paciência de Jó. Eu gosto de ver o olhar de Jó. Jó olhou em 3 direções. Primeiro, ele olhou para cima e disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele olhou para Deus soberano, rei, entronizado nas alturas. Ele não viu um Deus carrasco. Ele não viu um Deus que castiga, como muitas pessoas por aí ensinam. Ele viu Deus soberano. Foi Deus que me deu os filhos. Foi Deus que me deu os rebanhos. Foi Deus que levou. Louvado seja o seu nome. Está vendo? Olhou para cima. Depois ele olhou lá para frente. Lá para frente e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E aí, então, revestido o meu corpo da sua carne, da sua pele, na minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olhe, este homem não tinha um evangelho para ler, não tinha um salmo, não tinha nada, mas ele, na situação que ele estava, porque ele não estava só que perdeu o emprego, ele não estava ali porque ele estava com um filho doente ou um filho na cadeira de rodas. Ele tinha tido uma falência financeira total. Levaram tudo. Ele enterrou todos os filhos. E quando ele pensou que podia trabalhar para poder reaver as coisas, ele foi acometido de um câncer. A Bíblia diz que ele teve tumores malignos da planta dos pés à raiz do cabelo. Ele cheirava mal. Ele era uma vergonha. A própria mulher dele disse para ele: vais manter a tua integridade, ou me amaldiçoa Deus e morre. Ele diz: falas como louca, havemos recebido de Deus todo o bem, não receberemos o mal também. O Deus que deu o bem é o que dá o mal, ele pode dar o bem de novo. É tremendo você olhar para esse homem aonde ele olhou.
Eu sei, ele olhou na cara do câncer. Ele olhou para o infortúnio, para a dor e disse, eu sei. Ele tinha uma certeza que ele disse, ninguém vai me tirar essa certeza. É essa certeza que se chama fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Cadê ele? Um dia, enfim, ele se levantará sobre a terra. E aí, revestindo o meu corpo da sua pele, na minha carne. Na minha, não é essa aqui não, de câncer, é na minha. Eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Que isso? Eu, às vezes, fico pensando que este é o primeiro homem que gritou Maranata. Quantas vezes eu fico aqui em casa sozinha, pensando, Senhor, que saudade, que vontade eu tenho de me encontrar contigo. Como é que você pode ter saudade de alguém que você nunca viu? Com certeza esse homem tinha uma intimidade com Deus fora do comum, para ter saudade. Ele experimentou a solidão. Ele primeiro olhou para cima e ele viu a soberania de Deus. Ele olhou lá para frente depois e viu o seu Redentor. E depois ele olhou para si mesmo. E quando ele olhou para si mesmo, ele fala no capítulo 42. Fala no capítulo 42. Eu te conhecia só de te ouvir. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você vê? Porque foi que Jó perseverou. Olhou para cima, para Deus soberano, olhou para frente e viu seu Redentor, olhou para ele e dizia, eu sou pó. Para nós perseverarmos, nós precisamos ver muito a diferença entre nós que somos pó, entre o nosso Redentor e o soberano. Lembra quando Moisés, qual foi a primeira menção de Deus para Moisés? Ei, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Está vendo? Por que seria Deus ir andar com Moisés 40 anos naquele deserto? Deus escolheu Moisés para ser o líder, o profeta que tiraria o povo de Israel do Egito. Por que Deus se apresenta para Moisés dizendo, antes de tudo, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo? Deus estava dizendo para ele, põe os pés no chão, porque tu és pó. Tu e o pó são uma coisa só. E eu não sou, eu sou Deus. Porque a sandália, ela nos separa do pó. Deus disse, te faz um com pó, reconhece que tu és pó. Então, para nós perseverarmos, nós primeiro precisamos ter consciência de quem nós somos e quem Deus é e o que ele significa para nós. A vida, ela é... Quantas vezes, desculpa eu dizer, nós vemos que o rupomono, perseverança, nós precisamos olhar para a alegria do final da nossa corrida. Aonde é que vamos chegar? Por que vamos chegar? E de que forma vamos chegar? Não é olhar para trás, é olhar para diante. Nós somos, às vezes, como um saquinho de chá. Para que serve um saquinho de chá se ele não passar pela água quente, fervendo? Não vai prestar para nada. Não é a mesma coisa. Se nós não passarmos pelas dificuldades, não serviremos.
Deus nos trabalha através de sofrimento para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. A vida é muito mais determinada pelas nossas reações do que pelas nossas ações. A vida, ela vem a nós sem a nossa ação. Você nasce, mas espera de nós uma reação, o que nós vamos fazer agora que estamos vivendo. E isso é o que vai contar. É a forma como você reage à vida. Podemos reagir com autopiedade. Tem gente que vive num coitadinho de mim. Ai, tudo dói. Pessoas são vítimas. Vive se queixando, porque eu fui estuprada, porque sofri abuso de não sei da quê, porque eu era pobre, porque minha mãe era macumbeira. Era, passou, acabou. Não é? Nós podemos reagir e a nossa reação é que vai fazer a diferença. Quando nós reagimos com coragem, com confiança, sempre vai acontecer crescimento. Se você vai, aqui no Brasil, se você peita a situação, você vai porque você sabe quem é seu dono e o que ele quer de você. Você vai. Jesus diz em Mateus 11, no versículo 6, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeços. Quando nós olhamos para a vida dos profetas, nós olhamos para a vida de homens de Deus, nós vamos encontrar pessoas que sofreram, mas pessoas que enfrentaram, pessoas que se levantaram firmes. Todos que você olha, você não vai encontrar nenhum mimimi, nenhum bobinho. Eu confesso que quando eu dei a minha vida a Jesus Cristo, ele trouxe para mim um tremendo poder de perseverar. Porque no meio de tantas lutas que só Deus sabe, eu abri o meu coração e ele me encheu. E quando eu penso, todas as vezes que eu digo, Senhor, como é que eu vou? Parece que não dá mais. Abre-se um universo. Abre-se. Eu estava hoje de manhã agradecendo a Deus como eu hoje pergunto para a pessoa, liga para mim, eu digo assim, é pelo Zoom? Como é que você quer? É pelo Google Meet? É pelo Instagram? Como é que vamos fazer? Meus irmãos, no mês de maio eu não sabia. Eu dei muito trabalho, eu agradeço muito a Deus pela vida da Vanessa, lá de Portugal, pela vida da Magda, da Raquel, do meu filho, da minha filha, que me ensinaram. Deu trabalho. Porque eu tenho dificuldade com essas coisas de celular, de computador e tudo isso. Por fim, meu computador desapareceu, estava na casa da moça, a moça levou para a casa dela com a história da Covid, e ela morreu, a família dela buscou tudo e lá se foi meu laptop junto. Mas eu estou usando o celular, tão uma maravilha, meus irmãos. Tão uma maravilha. Quando eu olho para mim, eu digo, o senhor, olha o que o senhor fez, eu estou até mexendo em celular, que eu só sabia receber chamada e passar uma resposta. Quantas coisas! Deus sabe o quanto eu falava alto com ele aqui dentro da casa. Senhor, é muito botão, é muita coisa, eu não compreendo nada, Senhor, me ajuda, capacita-me. Eu gritava, parece que Deus era surdo. E agora, quando eu me vejo aqui nessa facilidade, falando com meus irmãos que estão distantes, ninguém está perto de mim, a não ser Pai, Filho, Espírito Santo e todos os anjos que andam com eles.
Eu não temo, eu agora tenho segurança. Mas eu perseverei. Só Deus sabe, eu me tremia toda. Tremia literalmente. Tremia. Tremia. Não tenho vergonha de dizer, mas graças a Deus. Eu sei que vale a pena perseverar. O meu objetivo era poder pregar a palavra sem sair de casa, porque eu não podia sair. Pergunta se alguma vez eu me preocupei com o dinheiro. Nunca. Eu só quero fazer o que ele manda. O que ele mandou, ele garante. Então, meus irmãos, quando nós estamos prontos para sofrer, para nos sacrificar pelo que Deus quer que façamos, nós precisamos nos desembrulhar das outras coisas, nos desvencilhar das outras coisas, porque Deus cuida de nós. Essa fidelidade dele, que contribui para a nossa fidelidade. Nós somos fiéis porque Deus é a própria fidelidade. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós podemos ser perseverantes porque nós temos um arsenal de provas de que Deus é fiel, de que ele está pronto para nos ajudar, que ele nos impulsiona, que ele nos segura, que ele nos comanda, e ele se alegra na nossa posição de luta. Ele se alegra quando nós nos dispomos para a batalha, porque o assunto é dele. Então, nós podemos ir. A perseverança é atribuir tudo, todas as dificuldades, como passos para a vitória, passos para o crescimento, passos para o amadurecimento, todas as dificuldades que se interpõem na nossa vida. Nós vamos vencendo, sofrendo, chorando, gemendo, triunfo. Só pode haver triunfo aonde há aparente impedimento. E é quando nós caminhamos dizendo que nós estamos acrescentando a perseverança. E aí, o nosso irmão, apóstolo Pedro, ele diz, depois da perseverança, nós vamos buscar a piedade. Então, semana que vem, vamos ver sobre a piedade, porque depois da perseverança, nós vamos ver que nós estamos prontos para acrescentar piedade. Amém.